Boa tarde a todos os conselheiros, todas as conselheiras. Hoje estarei conduzindo a reunião da Câmara com os senhores e com as senhoras para a continuação do ponto de pauta referente ao edital, né, apreciação do parecer à proposta de edital projeto número 2, 2021, que refere ao processo seletivo para a concessão de afastamento integral para os níveis, né, de estrito sensu, consideração de estrito sensu e também para pós-doutoral. Antes de dar início aqui a esse ponto de pauta, eu gostaria de fazer um registro, né? Como na reunião passada foi realizada a aprovação do edital 01, que refere-se ao afastamento dos servidores técnicos administrativos da educação, aí foi feito, né, uma indicação de que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas fizesse, né, a indicação daqueles itens indicados no parecer do relator, né, que se referiam a publicações de artigos científicos em revistas com quales, trabalhos completos e resumos publicados, completos, né, trabalhos completos e resumos publicados em eventos científicos nacionais e internacionais. Então, para dar, né, para conhecimento da Câmara também, para saber se a Câmara está de acordo, então a Pró-Reitoria fez as indicações das pontuações, e aí a gente gostaria de apresentar aqui para os conselheiros, para que os conselheiros tomassem, né, conhecimento e até também, né, ou referendar, ou se tiver uma proposta diferente até para discussão, a gente pode até fazer uma reunião extra, né, até hoje, de repente, na sequência, até para poder também finalizar esse ponto. E também tem outros itens, né, que foram até situações em que está conflitante, né, com a legislação, uma situação, e aí a gente gostaria de fazer a indicação, né, desse item, e também outras situações, né, que também, só mesmo para ajuste de redação, né, até uma foi uma proposta da professora Adma, né, que era de fazer uma menção da Câmara no final do documento, e aí, para a gente também deixar realizado, né, essa já foi uma discussão do edital para docentes, mas que a gente também pode deixar, né, a mesma indicação dentro do edital dos técnicos, porque, na verdade, a competência de aprovar edital, ele é da Câmara, né? Então, a projeto, ela vai ser, digamos, a tutora, né, do edital, mas a aprovação, ela sai no âmbito da Câmara, né, que foi como delegado, né, pelo Conselho Universitário. Eu vou fazer a projeção aqui, até porque eu já tenho achurado aqui no texto, só para que também os conselheiros vão verificando, né, se essas pequenas, na verdade, são pequenas incorreções, né, que tiveram dentro do edital que foi aprovado, simplesmente para deixar também o edital, né, de acordo com aquilo que está sendo previsto. Eu vou fazer a projeção aí depois, quando for na parte da pontuação do barema lá, eu passo a palavra para o conselheiro Clay, que é o corretor de gestão de pessoas, até para também, né, falar um pouco lá, né, de como que foi a sequência do critério, né, assim, que na verdade, pelo que eu entendi, eu já peguei o documento aqui, ele seguiu a mesma lógica que já estava existindo nos itens anteriores. Então, esse aqui é o edital que foi, né? Então, aquela conversa que foi até uma situação que eu levantei dentro da reunião no dia 27, que foi... aí, se tiver, conselheiro, se tiver alguma manifestação no chat, aí eu gostaria porque se quando eu estou projetando eu não consigo visualizar, né? Aí podem ficar à vontade, né? Abrir o microfone, por favor, e fazem a indicação. Então, como eu havia levantado, né, a questão na outra reunião de que o edital ele precisa fazer uma indicação, né, da Câmara, de modo, né, que dá a entender para o participante do edital de que o edital ele não foi
aprovado no âmbito do setor, mas aprovado no âmbito do órgão colegiado, né? E aí a sugestão que eu peguei, que foi mais ou menos na fala da conselheira Adma na reunião passada, que era de fazer uma indicação nas disposições finais e transitórias, mas assim, eu entendo que nesse caso a gente deve indicar já no início do edital, onde que foi, né, o indicativo de onde que foi apreciado. No caso aqui é dia 27 do 5, né, que foi aprovado. Então, a minha sugestão é que mantenha, né, a redação do Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, no uso de suas atribuições legais, considerando o artigo 96A da Lei 8.112, considerando a aprovação desse edital em 20... Aí a minha sugestão é colocar apenas esse item aqui que está em verde. Considerando a aprovação desse edital em 27 de 5 de 2021, na Câmara de Gestão Administrativa e Governança, assessora ao Conselho Universitário, e depois, né, só tirar esse aqui agora que não faria mais sentido, e considerando a necessidade de atendimento ao decreto, e aí continuaria, né? Então, aqui é apenas para fazer a menção, né, de que o edital ele foi aprovado no âmbito da Câmara e a Pró-Reitoria é quem está fazendo a gestão do edital, né? Quanto a essa inclusão, que seria, na verdade, atendendo até aquela fala, né, que teve na reunião passada, os conselheiros acham que tem os conselheiros têm alguma contribuição para esse ponto, em particular? É porque, na verdade, passou mesmo, né? Passou despercebido por todos nós na Câmara. Então, quando eu fiz a indicação, mas acabou que não entrando, né? Esse item não entrando na votação, e acabou que ficou. Mas não traz nenhuma alteração ao teor do edital, apenas traz a indicação de onde foi aprovado. Então, podemos seguir aqui. E sim, né? Deixa eu só ver aqui. Pronto, né? Eu acho que... Eu vou só tirar aqui, já para deixar o texto já como... Tirar esse vermelho, porque o vermelho é o que eu tinha apagado do edital anterior, né? Então, aí tá tudo certo. Agora, esse ponto aqui, eu até cheguei a fazer um acréscimo aqui, porque, assim, na verdade, como a previsão inicial do edital era de colocar, né, os servidores mestres e doutores, não pós-doutores, então não havia feito a menção aos 4 anos anteriores, né, para o pós-doutorado. Só que eu acredito que não valeria, não, assim, vale a pena colocar se for o caso de colocar, né? Mas, olhando o próprio preâmbulo do edital, ele já fala que vai considerar o artigo 96A, ou seja, tudo aquilo que é direito e dever que está dentro do artigo 96A já vai ser aplicado ao edital como um todo, independente de que esteja mencionado no edital ou não. Então, se alguém interpreta diferente, mas eu acho que seria essa interpretação, né, conselheiro Cleiton? Se uma vez que foi dito, né, que está considerando o artigo 96A, então tudo aquilo que está dentro do artigo 96A, seja direitos ou deveres, eles serão cumpridos no edital, independente que o edital venha fazer menção direta, não é isso? Exatamente. Pronto. Então, sendo assim, eu vou retirar, inclusive, essas minhas colocações aqui, porque daí fica como estava, né? Só para não ficar mexendo muito no que já foi aprovado. Pronto, eu já retiro aqui já. E vou seguir aqui para o outro item, né? Que é, na verdade, esse item é sobre o empate, né? Aqui, conselheiros, eu apenas percebi no item 3.1, inciso 2, a falta de uma partículazinha aqui, né? Então, não será pontuado quando da avaliação do barema, aí estava houver, aí eu apenas acrescentei a palavra se houver, né? Então, também não está tirando nada de acréscimo, né? Não acrescenta nada, apenas dando, né, um entendimento mais interessante da sentença. Esse item 3.3, ele tem um pequeno entrave aqui.
Qual é o entrave? Nós temos a lei, né, que é a Lei 10741 de 2003, que ela fala que o critério de desempate em concursos, ele é idade igual ou superior a 60 anos, e depois vem, né, eu até vou pegar aqui eu acho que eu até abri aqui essa lei, né, eu vou ver se eu consigo. Essa lei aqui, ela vem no artigo 27, ele fala, né, que na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concurso, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. Aí o parágrafo único, o critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Então, nesse caso, eu entendo aqui, né, e aí o conselheiro Cleito pode me ajudar, a Jarine também tem a formação específica, né, conselheira Jarine, que assim, nós deveríamos colocar aqui no primeiro, idade igual ou superior a 60 anos, e o segundo deveria ser maior idade. Apenas acrescentar esse item, aqui que está na lei, e depois levar o item D para o item B. Aí eu peço até qual é a visão dos conselheiros aí também em relação a isso, vendo a legislação. Se o meu entendimento, se ele está correto em relação à legislação. E aí eu gostaria de ouvir os conselheiros. Principalmente o conselheiro Cleito, conselheira Jarine, que tem... todos os conselheiros, né, têm o mesmo entendimento, mas eu digo eles porque eles, né, são da área também, gente. Eu acho que eu posso contribuir. Boa tarde, hoje presidente, né? Boa tarde a todos. Eu estou até pensando aqui, por quê? Porque eu entendo... Tem como projetar, de novo, professor? E eu estou indo até na lei do idoso aqui, porque eu acho que nós só podemos considerar a maioridade se a pessoa tiver mais de 60 anos. Isso, eu entendi assim também, que o item Sim. D entraria para desempatar no caso de maior idade, maior de que 60 anos. Exato, porque se não for maior de 60 anos, a gente não considera a idade. Então, teria que deixar claro que só será considerado a maioridade para a gente puxar eles como os primeiros critérios, se for acima de 60 anos, se não, não. E aí agora eu começo até a ficar com dúvidas se a redação de idade igual ou superior a 60 anos seria a redação mais adequada. Eu estou indo lá na lei do idoso, só um minuto. E aí os outros colegas podem contribuir também. Isso. Mas aí, no caso, a pessoa que tem 60 anos, ela já teria a garantia, né? Aqui tem 60 anos completo. E aí, eu compreendi desta forma, né? Sim, mas se tiver, por exemplo, duas ou mais com 60 anos, aí o critério vai ser a que tiver maior idade. Isso. E é o que o artigo 27 diz da lei. Eu até colei ele aqui no chatzinho. Ele fala, na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada discriminação e fixação limite máximo, inclusive para concurso, ressalvados casos em que a natureza do cargo exigir. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Então, acho que já fica tranquilo para a gente entender que a gente tem que trazer a idade como primeiro critério, por isso, para essa previsão legal, né? Porque nós temos ele aqui em uma legislação.
A sugestão é colocar a redação como está na legislação, professor? Deixa eu ver. Ou... Deixa eu vir aqui. Se colocar maioridade, conselheiro Cleiton, colocar o item D no item A, já não atenderia todos? Atenderia, mas aí eu acho que nós deveríamos... inclusive aqueles que não têm 60 anos, né? A gente deveria considerar como maioridade. E nesse caso... Se a gente tira, por exemplo, tira o item verde aqui que eu coloquei e coloca o item amarelo no lugar do item verde, ele não já contemplava toda a situação? Eu estou até vendo aqui, e aí... Maioridade. Eu estou vendo, pesquisando algumas coisas, e todos os lugares dizem que sempre será a maioridade mesmo. Isso. Independente Aí eu de estou sugerindo é isso aqui, né? Sugerindo dessa forma. Tiraria esse e levaria o item maioridade para cima. Porque aí, independente, né, a pessoa, se ela tiver 60 anos, vai atender. Se tiver acima de 60, vai atender também, né? Não, assim, atende, até pelo que eu estou lendo aqui. Tá, joia. E aí os demais critérios permaneceria. Esse aqui é apenas neste ponto, né? É só para atender a legislação e ele tem essa, já assegura, né? Agora, aqui na redação do item 3.3, conselheiro, eu acho que a palavra não é desempate, e sim empate, né? Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios, não é isso? Eu acho que a palavra é só agora, né? Ou seria para desempate. Isso. Ou coloca a preposição para antes, né? Para desempate serão considerados, ou em caso de empate. Perdão, aqui ficou de desempate. Em caso de empate. Aí, para mim, eu acho que até pode ficar essa redação, assim, né? Da forma que está aqui. Ficou bom. Que estava com... Então, é só lembrando, né, para os conselheiros que esse item do edital, embora já tenha passado, mas como não havia sido publicado, nós achamos prudente, né, trazer fazer esse ajuste para que pudesse ter, né, estar em consonância aí com a legislação, tá? Algum conselheiro gostaria de fazer alguma observação nesse item? Eu vou deixar indicado aqui só para mostrar que foi feito a modificação. Podemos seguir? Então, tá, né? Então, vamos descendo. Esse ponto aqui, eu me lembro que também eu tinha até comentado, né, sobre as alterações. Eu acho, assim, como a Câmara, ela é a responsável pela aprovação, eu não vejo problema em deixar aqui. Alterações no cronograma do edital poderão ser realizadas pela Progep, quando necessário, dando ciência à Câmara de Gestão Administrativa e Governança, né? Então, eu acho que, como é a Câmara que, de fato, referenda, né, autoriza essas aprovações, mesmo que seja uma modificação no cronograma, mas eu creio que a Câmara tem que ter ciência disso, que está acontecendo, né? Eu achei prudente colocar essa complementação, mas que não traz nenhuma implicação nas regras do certame, apenas por uma questão de ajuste mesmo assim, ao que eu compreendo que o regimento geral ele traz. Né? Alguma observação em relação a essa observação? Aí, se não tiver manifestação, eu vou para os itens que o conselheiro... agora sim, só para mim recapitular um pouco o que foi decidido na semana passada.
foi aprovado a modificação do cronograma ou vai manter a publicação a partir de hoje? Porque, como hoje é primeiro, até daria, né? Não sei, daria para... Eu acho que eu posso contribuir e posso até... acho que até é importante ouvir os colegas conselheiros. A gente colocou aquele ponto no edital justamente para a Progep conseguir fazer essas alterações. A conselheira Adma teve uma lembrança bem importante na nossa última reunião, de que nós estamos tratando sobre os técnicos, né, mas que acaba impactando no de docentes também, de que os docentes estão em recesso, e parte dos técnicos também, e que eles retornam, nosso calendário retorna a partir do dia 14. E que se nós começássemos hoje as inscrições, pensando que a gente publicaria hoje, elas encerrariam dia 10, e alguns colegas, de repente, estão sem acesso ao e-mail, estão em viagem, enfim. E aí nós fizemos ela foi até o calendário, né? Nós fizemos uma conta e dava para postergar isso em uma semana, porque se nós começarmos, eu acho que na próxima terça será dia 8, e aí a gente encerra 10 dias depois, dia 18. Então os colegas já teriam voltado. Embora esse seja um edital de técnico, é importante que as datas sejam as mesmas para o técnico e para o docente, para não causar confusão, para não, de repente, não ter nenhum tipo de entendimento de que privilegiou uma categoria em detrimento da outra. Então, eu entendo e sugiro que a gente possa postergar esse nosso calendário em uma semana, mantendo depois todas as outras datas. Joia. Nesse caso, conselheiro Cleito, como já está dando já foi até discutido no âmbito da Câmara, eu não entenderia nem isso aqui como uma alteração de cronograma, mas eu já imagino que, como foi aprovado, até pela proposição da semana passada, né, eu já imagino que já foi, inclusive, aprovado com essa postergação, né? Então, ou seja, já foi aprovado começando uma semana depois aí, né, que vai ser basicamente no dia 8 de junho. Então, eu já entendo, né, que essa aprovação aqui, ela já está com a aprovação do cronograma também alterado por uma semana, né? Então, eu acho que, nesse caso, nem ficaria mesmo a cargo do projeto, mas a própria Câmara já trouxe esse entendimento, né? Conselheiro Jorge. Professor, boa tarde, professor Antônio, presidente da Câmara, boa tarde a todos os conselheiros. Só para lembrar a Câmara que esse ponto ele só foi aprovado no edital de docente, né? Que foi uma inclusão, um destaque para o parecer desse edital de docente. No caso do TAI, não. Tá. Bem lembrado, conselheiro. Então, do TAI vai ser feito pelo projeto mesmo, né? Não, então, quando foi aprovado o parecer pela Câmara, não foi feito nenhum destaque com relação ao cronograma do edital de técnico. Esse destaque só foi feito com o edital de docentes e foi um dos pontos que foram aprovados, né, na reunião da semana passada, que foi alterar o cronograma do anexo 1, adiando todas as datas previstas em uma semana. Mas isso para os docentes, não para os técnicos. É só para chamar essa atenção. Não, ótimo. Não, bem lembrado. Porque aí, né, como o conselheiro Cleito, ele até já justificou aqui, aí a Progep pode fazer, né, esse ajuste lá, até apresentando essa justificativa que foi dada. Ele já deu aqui já no documento para poder trazer para a ciência da Câmara depois. Então, está resolvido aqui. Sobre o barema, né, aquele ponto que ficou de indicações. Então, aí os pontos que ficaram, né, eu me lembro aqui, vou só pegar o parecer do conselheiro Jorge. Então, incluir no barema as pontuações relativas às produções, publicações de artigos científicos em revista com quais, trabalhos completos e resumos publicados em eventos científicos nacionais e internacionais. Aí, conselheiro Cleiton, né, é só para o senhor apresentar aqui como que foi pensado aqui no âmbito da Pró-Reitoria. Jóia. Eu até peço desculpas, porque ele é o 0.5 e o 0.25, faltou a palavra ponto, só para a gente acrescentar depois. Na verdade, o que nós fizemos foi pegar exatamente a redação que o conselheiro colocou em seu parecer e dividimos ela em 3 grupos, que é autoria ou coautoria de artigo publicado em periódicos com qualis,
trabalhos completos publicados em eventos científicos nacionais ou internacionais e resumos publicados em eventos científicos nacionais ou internacionais. Tentamos manter o critério de pontuação que nós tínhamos trazido nos pontos anteriores. Então, para o primeiro grupo, nós colocamos 1 ponto por produto, podendo chegar até 5 pontos. No segundo grupo, meio ponto por produto, também podendo chegar até 5 pontos. E, por fim, 0,25 pontos por produto, podendo chegar também a 5 pontos. Essa somatória acrescenta 15 pontos no total do barema e nos parece que não ultrapassa ou coloca uma categoria de ensino, pesquisa e extensão em favorecimento, considerando as outras. Então, foi isso que a Progep, dentro daquilo que estava no parecer do conselheiro, na indicação da Câmara, entendeu por contribuir. Na verdade, o entendimento da Progep é de que não cabia à Progep esse quantitativo, mas a gente entendeu também que construir esse barema, complementar esse barema, contribuiria com a Câmara e traria uma celeridade para uma eventual aprovação, e aí nos debruçamos nisso e tentamos manter a mesma lógica dos critérios anteriores. É isso. Obrigado, conselheiro Cleiton, né? Conselheiro Jorge, né, foi mais ou menos isso que o senhor pensou, aí eu também pergunto os representantes de categoria para fazerem suas manifestações. O conselheiro Jorge está sugerindo, né, fazer pontuação diferenciada para os artigos quales A1 e B, A e B, né? Poderia, por exemplo, dividir essa pontuação atribuída, né? Aí só diferenciaria um qualis A com qualis B. De repente, metade dos pontos, né? Para, um peso, a metade do peso dos pontos, né? Para qualis B. Por exemplo, tá 0,1, né? Ali para qualis... Na verdade, é um ponto mesmo, professor. 0,1 é um ponto, né? Um ponto para cada artigo. Aí a sua sugestão seria colocar meio a meio? Não, aí seria aí o total dá quanto aí? Dá 5 pontos, 5, né? 5 tá pontos. Dando 5. Isso. Então, talvez dá meio ponto para o qualis B. Qualis A, aí dá, né? Pode ser A1 ou A2. Então, seria o quê? Meio ponto? Não, aí manteria A1, mas no máximo de até talvez 3. Até 3, isso. Isso, só para poder equilibrar. E o outro é 0,5, né? Meio ponto, né? Até 2, talvez. É uma sugestão só. É só para poder valorizar mais os artigos com qualis maior. Mas nesse caso, conselheiro, o qualis C, ele não vai entrar, se alguém tiver publicação. Porque assim, eu entendi que o conselheiro Cleiton, ele colocou, da forma que ele colocou, ficou bem geral, atenderia todo mundo. Mas só que aí a gente vai estar dando, aí estaria dando o mesmo valor a um artigo qualis A e um qualis C. Não, eu entendi. E se fizer... mas aí agora... Ou pode colocar, talvez, 2, 2 e 1. Né? Talvez, né? Para qualis C. Bom, eu não sei como é que... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Só fazer um exercício aqui para... Né? É importante a gente se atentar, se o colega tiver só produção com qualis A, ele vai pontuar 0,2 e depois não pontua mais, é isso? Ou está acrescentando o número de pontos no barema? Só está distribuindo, né? Na verdade, o que já está. Então, né? Então, se está distribuindo 5 pontos e o colega tem uma boa produção, todas com qualis A, ele tem uma limitação com essa nova proposta, né? Isso. Tem. Eu entendi a proposta do conselheiro Jorge, né? Que ele está querendo valorizar o qualis. Mas aí tem essa implicação aí, né? Que o conselheiro Cleiton colocou. Porque se você fizer essa abertura aí, o qualis A, se você tem 5 artigos, você poderia se pontuar 5 pontos, mas você vai pontuar 3.
Essa é a situação. O conselheiro Jairo, né? Agora sim, né? Se a gente quiser fazer um detalhamento maior, né, nesse ponto, eu acho que valeria a pena até fazer uma reunião extra, porque assim, vai mudar o cronograma já. A gente poderia até fazer uma reunião extra na sexta para poder definir isso. E a gente tirava. Travou. Ah, tá. Vocês não estão me ouvindo, então, né? Agora voltou. Ah, tá joia. Obrigado. Tá certo. O conselheiro Jairo, né, que pediu a palavra, pode ficar à vontade para fazer a fala. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor Antônio, conselheiro dessa sessão, ou presidente dessa sessão. Boa tarde a todos os colegas. Então, de fato, trabalhar com barema sempre requer muito tempo, né? Porque você tem que ver todo um contexto para você não privilegiar determinada situação. Eu só entendo que sim, precisa ter essa diferenciação entre quales, realmente, mas aí a gente tem que ver considerar isso que o conselheiro Cleito coloca a respeito da limitação. De início aqui eu pensei em equalizar, ficar para tentar diferenciar de B e C, ficar com 1,5 ponto, qualis B 1 e C meio. Mas aí o qualis C vai ter a mesma pontuação de que o trabalho completo publicado em evento científico nacional. Uma outra estratégia poderia ser só fazer assim, considerando o tempo curto que a gente tem de avaliação, fazer uma divisão só em B1 e superior, e aí só separaria, então, qualis B1 superior e o inferior, no caso B2 ou inferior, e aí ficaria o B1 superior com 1 ponto, e B2 a inferior meio ponto. E aí manteria o limite máximo de 5 pontos para cada um desses. Foi o que para ser um pouco mais simples assim e tentar ser o menos injusto possível com aqueles que têm publicação em periódico de maior relevância. Obrigado. Se o senhor conseguisse sistematizar a sua fala aí na parte escrita, seria bom, porque eu não conseguia anotar aqui. Não. Vou tentar aqui, ok. Se eu puder fazer, por favor. Então, deixa eu ver se tem alguma... Sou Pablo, né? Na sequência. Bom, boa tarde a todos. Enquanto o Jairo sistematiza aí a fala dele, também muito próximo do que o Jairo colocou. Eu acho que poderia se colocar o qualis A junto com o qualis B, uma pontuação, um ponto que estava colocado, eu acho que seria suficiente. E qualis C, no extrato abaixo, e revistas que não tenham o qualis definido, poderia entrar com o qualis C. Aí cada um valendo meio ponto. O qualis B, porque se for fazer essa divisão de B1, B2, B3 e B4, como tem agora, vai ficar mais complicado ainda. Se colocar do A1 ao B4 no mesmo extrato, acho que não vai ter prejuízo de ninguém. E aí sim, as revistas C e sem qualis ficariam num patamar abaixo. Essa sem quase sem indexação, né? Às vezes tem até indexação, né? Mas não necessariamente tem o qualis. E tem revistas muito boas, por exemplo, na União Europeia, que
são indexadas e não tem qualicaps aqui no Brasil. Aí seria a palavra sem qualis mesmo, né? Qualis Sem qualis, Tá. Aí a pontuação seria isso, professor? Essa mesma que está aqui ou é diferente um pouquinho? Né? Eu me lembro que o A é 1, o B 0,05 até um ponto, é isso? Ou até 1,5? Ou diminuía lá em cima? Não, né? Acho que não, né? Agora, o Cleiton tem razão na preocupação dele em relação ao total. Pois é. Isso aí realmente pode ser, até voltar para o que foi disposto anteriormente. Então, o conselheiro Jairo está sugerindo aqui duas situações, né? A primeira situação é autoria de trabalhos. Aqui só mudar um pouquinho aqui a sequência, né? A redação inicial precisa ser melhorada aí. Pois é, deixa eu só... Vamos mais com a consecução. Trabalhos publicados, não é isso? Acho que é isso. A autoria de trabalhos publicados em periódicos, né? Eu acho que a palavra artigo aqui com qualis, B1 superior, 1 ponto por artigo com máximo de 5 pontos. Autoria de trabalhos, acho que eu vou copiar a mesma forma que está aqui. Autoria de trabalhos publicados em periódicos com quadros B2 ou superior, meio ponto por artigo com máximo de 5 pontos. Então, é isso, né, conselheiro, que o senhor pensou? Exato. Possivelmente, se a gente se debruçar, vai ver que ainda está injusto, mas considerando aí o tempo, acho que pode ser um ponto de partida. E aí os conselheiros ficam à vontade para sugerir. Tá. Aí o outro caminho também que eu vejo, se quiser detalhar mais, né? Deixa eu ver se tem alguém escrito aqui. Né? Se quiser, de fato, detalhar mais o documento, na sequência a gente vai discutir o barema também dos docentes, aí esse não vai para projeto, porque assim, pode ter aquela preocupação que eu fiz na semana passada, né? Mas se vai para projeto pode mandar outra proposta que não seja também a proposta que a Câmara gostaria que fosse aprovada, e é importante que saia dentro, de fato, da Câmara. Outro caminho é a gente fazer uma reunião extra na sexta-feira à tarde, para poder não ter nenhum impacto. Eu acho até, se bem que poderia, de repente, ser até na segunda, né? Na segunda à tarde, considerar que vai ser o dia 8. Para poder, e aí, dois conselheiros aqui poderiam debruçar e dedicar, né, poderia também até ser o próprio professor Jorge, né, como outro conselheiro, para trazer uma proposta, né, que de repente fosse mais abrangente, né, para não ter, a categoria também não ter prejuízo. Então, tem esses dois caminhos, ou a gente coloca a proposta, ou a proposta que veio da Pró-Reitoria, ou a proposta do conselheiro Jairo, ou que a gente faça, né, uma reunião extra para poder tomar essa decisão aqui. E ainda lembrando, né, que a semana que vem nós já temos uma reunião do orçamento, né? Acho que não sei se é segunda-feira ou terça. Mas fica essa, aí eu acho que até é bom também a categoria manifestar, né? Porque aí já seria, né? Porque, na verdade, eu acho até com a própria discussão que a gente vai fazer no âmbito do edital para os docentes, a gente amadureceria até com o barema que fosse mais abrangente. Eu até trouxe alguma coisa. Esse objetivo na segunda às 14, né?
Professor Jorge, pode ficar à vontade. Eu só queria manifestar que a proposta do professor Jairo, né, é como nós falamos, um barema é uma coisa realmente que exige um pouco mais de tempo, né, para considerar todas as coisas, né, mas dado o tempo que se tem, essa proposta do professor Jairo, eu acho que ela atende bem à questão dessa estratificação, né, em relação, porque você tem uma situação, né? Pode até aproveitar o mesmo texto que está aí, né? Só coloca periódicos com qualis B1 ou superior, com essa pontuação maior, e B2 ou inferior, com essa pontuação menor, e entra todos os casos, né? B2 ou inferior, com meio ponto. É só uma forma de valorizar realmente os artigos publicados em revistas de maior qualidade. Esse seria o objetivo, né? E, e manter um total, né? Que aí isso fica dentro do que a Progep pensou em termos de pontuação. Isso. Então, conselheiro Jorge, eu vou só fazer uma pequena modificação aqui no texto do conselheiro Jairo, que assim, manter aquela redação que está lá em cima, né? Que eu achei que isso, manter a redação mais abrangente, que é autoria ou coautoria de artigo publicado em periódico, com qualis, e aí pegaria só essa parte final dele aqui, ó. Aí ficaria assim. O problema aqui é o tamanho da letra, acho que vocês nem estão conseguindo ler ali, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Então, ficaria assim a redação final: autoria ou coautoria de artigo publicado em periódico com qualis B1 ou superior, 1 ponto por artigo, com máximo de 5 pontos. E aí faria a mesma redação aqui, né? A mesma redação para o segundo item. Vou passar um pouquinho mais aqui, né? Aí ficaria o quê? Autoria ou coautoria de artigo publicado em periódico com qualis B2 ou inferior, 0,5 pontos por artigo, com máximo de 5 pontos. Aí, nesse caso, não contemplaria aquela proposta do professor Pablo, né? E a proposta do professor Pablo é a situação sem qualis, né, professor Pablo? Mas eu retiro minha proposta. Era só realmente para facilitar, mas acho que isso já foi alcançado com o texto do Jairo. Tá tranquilo. Tá. Então, vamos só voltar aqui, né? Vou colocar e aqui, da mesma forma, é isso, né? 2 pontos aqui. Travou minha internet? Não. Travou de novo, né? Voltou agora, professor Jorge? Voltou. Pronto, ótimo. Voltou. Eu só tinha perguntado para o conselheiro Jairo, né, se é isso aqui mesmo, né? Ó, a autoria, né, de B1 ou superior, 1 ponto até 3 pontos. E de B2 ou inferior até 2 pontos. É isso, né? Para completar os 5 lá. Não, na verdade, a minha sugestão seria manter 5 pontos para cada uma das duas. Seriam 5 para cada um, né? Porque senão, como havia sido ponderado pelo conselheiro Cleito, a pessoa que tivesse mais artigos
B1, por exemplo, ficaria prejudicado, né? Porque se tivesse 4, só contaria 3. Então, o que nós fizemos aqui Só que a agora... pontuação é metade, né? É 0,5, né? Para B2. Seria metade, iria até 5? Isso, né? Exato, exato. Tá. Aqui abaixo, né, os trabalhos completos publicados em eventos científicos nacionais e internacionais, meio ponto até 5, e os resumos 0,25 até 5, está de acordo também? Ou teria alguma proposta? Agora, ó, o artigo ele está tendo o mesmo valor de um trabalho completo, né? Aí poderia ficar assim mesmo? De fato, na verdade, se a gente for analisar com calma, vai ter várias ponderações, mas considerando que um artigo C, que o de cima, B2 ou inferior, vai ser C, B4, normalmente eles têm peso quase semelhante, então, jogando aí nesse bolo, assim, numa análise preliminar, eu acho que seria isso. Pronto, eu acho até que atenderia um pouco a fala do conselheiro Pablo, né, que poderia encarar um artigo que não sem quadros até como um trabalho completo aí, né, e aí também teria o mesmo valor do artigo com quadros, né. Então, se não tiver mais observações a respeito aqui da pontuação do baremo, a gente já também finaliza essa etapa, que já vai para o ponto de pauta da reunião, tá? Podemos ir? Eu não vi se tem alguém inscrito, deixa eu dar uma olhada aqui. E não tem mais inscrições, né? Então, a gente vai, então, finalizar essa etapa, né? Mas é uma etapa que ela, de fato, é necessária porque a gente precisa também chegar nesse entendimento, né? Até agora, no barema do edital para os docentes, a gente tem mais, né? Mais essa visão mais dilatada aí sobre o tudo, né? Então, tá ok. Agora a gente vai, de fato, né, entrar no ponto, que é o ponto de hoje, né, que é a continuação, né, do parecer do professor Jorge, a respeito do edital 02 aí para o processo de afastamento para professores, né, tanto em nível de mestrado, doutorado, como pós-doutorado. O professor Jorge, né, na verdade, nós paramos na última discussão, o professor Jorge só me ajuda aí, e foi exatamente no barema, né, professor Jorge, que teve a situação de ter que suspender a reunião, né? Isso, professor. Todos os destaques, né, foram aprovados, né, na semana passada e ficou só de ser apresentado nessa reunião uma proposta de barema, né, para inclusão daqueles itens que foram recomendados no parecer, que é justamente a questão envolvendo os artigos e as produções publicadas em eventos. Se o senhor quiser, eu posso projetar o parecer aqui. Se achar necessário também. Pode projetar aí, professor, por favor.
Conseguem ver? Sim, professor Jorge. Então foram esses os destaques, né? Tem em vermelho, que foram aprovados. Se conseguir, professor, aumentar um pouquinho aí, né? Para o pessoal que está precisando dos óculos. Então foram esses que estão em vermelho, foram os destaques que foram Isso. aprovados, né, na reunião anterior. E o item M, né, que é a recomendação do parecer, né, para inclusão dessas produções no Barema. E aí ficou-se, né, de numa próxima reunião se apreciar uma proposta, né, de pontuação para isso. Então foi aqui que parou. Algum conselheiro chegou a fazer alguma proposta de distribuição de pontuação, né? Seguiria a proposta do anterior? Eu acho que a gente poderia discutir um pouco mais, né? Não sei. Alguém trouxe proposta? O conselheiro Jorge tem alguma proposta? Não, porque assim, ficou-se assim, pelo menos foi a minha sugestão, né? Como a Progep tinha usado o critério, né, para fazer essa distribuição, né? Então, ou faria um outro barema, né? Ou usaria o mesmo critério, só com essa inclusão aí dessas produções, né? Mas, assim, como teve que assim, quando a gente aprovou também para os técnicos, né? Aprovou sem essa. Aprovou com essa mesma recomendação, né, do parecer, né? E aí que eu até chamei a atenção disso na última reunião. Essa proposta que foi trazida na reunião de hoje, né, em relação aos técnicos, me contempla, né, completamente, né? Embora eu não seja conselheiro, né, mas quanto parecerista me contempla. Tá. Aí vamos ouvir os outros conselheiros, né, para saber se manteria aquela mesma ou se faria. Eu até tinha esboçado algo aqui, né, mas eu pensei mais amplo, assim, da forma com que eu cheguei a esboçar sobre o Qualis. Mas aí, se for o entendimento, né, da própria Câmara e manter aquela mesma pontuação, ou se quiserem dar uma olhada no que eu indiquei aqui também, eu acho que fica bem à vontade, né? Alguma manifestação a respeito? Ali eu só, na verdade, né, não seria nem das indicações, né, que o conselheiro Jorge fez, mas seria algumas outras atividades, né, que também podem ser contempladas, né, de repente o docente ele tenha, né, como premiações, né, em trabalho científico, conferência, né, alguma coisa que ele fez, ser coordenador, moderador em mesas ou plenários, né, então, quer dizer, tudo isso dá para fazer, né, de forma mais ampla, mas eu acredito que ali também da forma que foi colocada, né, aqui também, não sei, é muito comum a participação em bancas examinadoras para, não só nos cursos de conclusão de graduação, mas também em programas de pós-graduação, em bancas examinadoras para concurso público, né? Diferenciando o concurso público para o processo seletivo, e também a situação, que foi o que eu pensei aqui nas minhas anotações, de até na própria participação em defesas, né, de qualificação, seja em nível de mestrado, seja em nível de doutorado, né? Mas foram pontuações, né, que eu pensei, que eu creio até também da forma que eu sistematizei aqui, já pode servir até para quando estiver discutindo a política, né, fazendo o barema da política da política de desenvolvimento de pessoas, também pode também fazer a aplicação, né, ou até a observação. Então,
Ok? Aí a pergunta, né, que eu faço, vai manter aqueles mesmos itens, né, e os mesmos critérios que nós utilizamos para o concurso dos técnicos administrativos de educação, ou a Câmara deseja, né, fazer uma outra discussão, tentando ampliar um pouco mais, considerando que a reunião de hoje é basicamente na reunião de hoje, não. Essa reunião que está continuando hoje é basicamente para poder fazer esse tipo de análise, né? Ou gostaria de dar uma olhada só no que o conselheiro Jairo, né? Pode falar, conselheiro. Bom, professor, se eu já elaborou uma proposta, assim, trabalhou, né, fez, eu acho que a gente poderia observar, mas de antemão eu indicaria a manutenção da proposta anterior, até para a gente manter uma certa isonomia entre as categorias do ponto de vista de avaliação. É claro que tem atribuições diferentes, então isso pode ser discutido, mas da mesma maneira que eu coloquei anteriormente, eu repito, assim, Barema tem que ser uma análise muito pormenorizada e fazendo até alguns exercícios, né, para verificar se não há incoerência. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso. Então, daí a minha sugestão de talvez manter algo bem genérico nesse momento e no segundo momento, trabalhar mais profundamente. Obrigado. Mas quanto à minha proposta, conselheiro, pode ficar tranquilo, né? Porque eu já estava também pensando no próprio documento que vai ser construído. Conselheira Keila? Boa tarde a todos os conselheiros. Então, professor, como o professor Jairo falou, a princípio, eu pensei em manter a da categoria dos técnicos, né, como a docente também. Como, assim, é um primeiro contato que eu estou tendo com esse tipo de barema, né, ainda mais sobre publicações, não compreendo muito, mas acredito que poderia, como o professor Jair falou, né, mesmo com as atribuições distintas, poderíamos manter mais genérico, assim, né, então acredito que o senhor apresentando também, né, a sua proposta, a gente poderia discutir, mas a princípio manter também, né, nesse de docente. Tá ok, obrigado, conselheira Keila. Então, tá, eu vou mostrar, mas também até para a gente ir até amadurecendo para dentro do PDT, tá? Aí eu vou só pedir para o professor Jorge também interromper um pouco a apresentação dele, que já foi importante para a gente ver, inclusive, o que estava faltando, né, para essa discussão de hoje. Por algum motivo, a minha apresentação não está indo. É que, na verdade, assim, uma das partes que eu coloquei aqui, conselheiro, a tela sai um pouquinho até da proposta do conselheiro Jorge, que, na verdade, ele só indicou a participação em eventos e as publicações. Aqui eu coloquei como que ficaria, né, uma proposta de repente para outro tipo de atividade, aqui que seria bancas examinadoras. Aí eu criei uma seção aqui só das possibilidades que podem existir de bancas examinadoras, aqui na verdade foram 8 propostas. Aí, para publicação, eu deixei mais destrinchado, só que aqui a pontuação, na verdade, não seria tudo isso aqui, não. Eu deixei um valor genérico aqui, né? O que eu imaginei que, se for fazer um trabalho mais amplo, né, mostrando todo o detalhamento das publicações, seria algo desse tipo aqui, né, mostrando autoria, coautoria para Qualis A1, né, Qualis A2, B1, B2, B3, B4, B5, Qualis C, né, o artigo, autoria de artigo com publicação com ISSN, né, e que não possui referência no Qualis, que é o caso que o professor Pablo colocou mais anteriormente.
Autoria ou coautoria de trabalhos completos publicados em análise de eventos, aí teria a pontuação, autoria ou coautoria de resumos publicados em análise de eventos científicos, apresentação de trabalho ou resumo em evento científico, e aí seria esse tipo de detalhamento aqui, né? E aí, aqui de fato ficaria mais completo, porque aí seria pontuar de acordo com aquela métrica ali, né? Você teria a valorização, como os conselheiros colocaram. Aqui também não foi nem da indicação que o conselheiro Jorge fez, mas eu acho que valeria a pena colocar outras atividades também, né? Isso para, talvez não para o edital, mas para quando for discutir a política, né? Para a premiação de palestras, né? Quando for fazer uma conferência, se for debatedor, moderador, coordenador, as participação em evento técnico científico como ouvinte, se for como em curso como ouvinte, né? Autoria ou coautoria de livro, por exemplo, né, que a gente pode ter essa situação. Autoria ou coautoria de capítulo de livro, que a gente também tem, várias situações na universidade. Editoração de livro, periódico ou análise, revisor, né, de periódico. Participação como avaliador do projeto de pesquisa do PIBIC, participação como avaliador de trabalhos em evento científico. Patente concedida, né, no registro no INPE. Membro de comitê revista científica, com ISSN, presidência ou coordenação de comissões de evento, membro de comissão técnica, participação como pesquisador, isso aqui já está contemplado lá eu acho que já está contemplado lá no que o conselheiro, na verdade, na proposta do próprio projeto já está contemplado, né? Participação como pesquisador em projeto de pesquisa sem fomento e consultor ad hoc. Então, eu acho que se for para fazer algo, para ter uma abrangência maior, seria algo nesse sentido, né? Eu acho que teria a possibilidade de errar menos, né? De ser omisso ali numa situação que o candidato poderia pontuar, né? Sendo também que faz parte do trabalho, né? Então, é isso. Então, para o ponto em questão seria basicamente aqui, né? Vou voltar aqui para as inscrições. O Jorge está inscrito. Pode falar, Jorge. Boa tarde mais uma vez, professor Antônio e demais conselheiros. Embora, professor, no parecer eu tenha só recomendado a inserção, né, de produções relativas a publicações de artigos e artigos científicos e trabalhos publicados em congressos, no parecer eu chamo a atenção que produções que são inerentes, né, ao fazer docente, ele não estão contemplados no barema, né? E aí eu já aproveito, né, para justificar, não sei se eu justifiquei apropriadamente, né, quando eu li o parecer, eu não sugeri a inserção de todas essas outras coisas para não fugir tanto da proposta da Progep, né, porque senão a gente estaria construindo um outro barema, né? E aí eu não me senti a pessoa, né, mesmo na condição de parecerista, né, mais apropriada de fazer essa construção, né, tão divergente daquilo que foi proposta pela Progep para apreciação da Câmara, né? Aí eu preferi deixar que isso fique realmente a critério da Câmara e pelo próprio sentimento da Câmara em relação à questão, né? Até porque esse edital, né, está com a data prevista para sair agora, né? Então talvez isso poderia até prejudicar esse calendário. Então, só para essa justificativa, mas no próprio parecer eu chamo a atenção disso, né? Que inclusive a orientação de trabalho de conclusão de curso, por exemplo, o barema ele não acomoda, né, essas produções que são bem típicas, né, da atividade docente. Então era só isso, professor. Só para justificar. Obrigado, professor Jorge. Inclusive, professor, para fazer essa proposta aqui, eu olhei a proposta da Progep. Então, aqui não seria apenas acrescentar, não desfazia, né? Eu acho que apenas um item aqui que eu mantive. Agora, depois, lendo aqui para a Câmara, que eu me dei conta que parece que já está contemplado lá na proposta da Progep. Mas
essa situação aqui seria apenas para acrescentar mesmo, né, ao que já estava lá dentro da proposta da Pró-Reitoria. Tá? Mas é como eu disse, né, então, como já tem, né, assim, foi o que eu imaginei, né, para que a pontuação ela fosse mais fidedigna naquilo que está próximo ao trabalho, né, do docente, mas também já temos aquele indicativo lá do outro entendimento anterior, né? Mas eu abro a discussão aí para os conselheiros, né, para que também possam fazer suas colocações, né? Então, não temos inscrições, né? E aí, conselheiros e conselheiras? Professor Antônio, Oi. se me permite, sim, não há dúvidas que a proposta que eu encaminho é muito mais abrangente e né, daria ao Barema realmente assim uma maior possibilidade, né, dos candidatos colocarem as suas publicações e atividades como um todo, para não correr aquele risco de não ter onde inserir determinado item, ou ainda um artigo, por exemplo, publicado no Aqualis 1, pontuar o mesmo que no Aqualis B1, que a gente sabe que tem uma diferença enorme, assim, em termos de dificuldade de publicação, ou do B2 em 1C. Então, assim, de fato muito mais com maior capacidade de trazer uma justiça ao processo. Minha única preocupação é que aí nós teríamos que, para fazer essa inserção, nós teríamos que verificar a pontuação máxima e de cada um desses itens, ou de grupo de itens, né? E, ao mesmo tempo, comparar esse total dessa pontuação máxima à pontuação máxima dos outros grupos de itens, né? Que já estavam na proposta inicial, extensão, administração, ensino. E uma coisa muito importante também a ser considerado é que, pelo menos no meu entendimento, esse processo seletivo, vamos dizer assim, esse edital, ele não tem como objetivo, em primeira instância, em avaliar a capacidade científica, né, dos candidatos, ou algo nesse sentido. Isso daí ficaria a cargo da seleção nos programas de pós-graduação que cada um vai fazer, relacionado. Isso quando a gente pensa, sobretudo, mestrado e doutorado. Pós-doutorado né, normalmente não existe uma seleção direcionada, né, mais os contatos, alguma coisa assim, mas o que eu considero, assim, muito importante, o que está sendo colocado a instituição está autorizando um servidor, nesse caso um servidor docente, para realizar a sua qualificação, e eu considero super importante avaliar nesse processo as contribuições, sobretudo administrativas, né, que esse servidor deu à instituição nesse período. Então, eu acho que é importante também, como eu vi na proposta inicial, não sei se foi essa a intenção, mas dá um peso bem interessante para as atividades administrativas. A parte de pesquisa, obviamente, ela tem que ser colocada, né, considerada, mas o meu receio é que nesse processo, se a gente não avaliar com cuidado essas pontuações máximas, ela pode superar de maneira, assim, bastante né, intensa, com bastante intensidade, os outros itens, né, os outros grupos de itens, vamos dizer assim. Então a minha sugestão é que, se a gente for colocar essa proposta, que eu acho interessante, seria mais justo, a gente teria que analisar com certo critério e cuidado a pontuação máxima de cada um desses itens e de cada um e comparar
com os outros grupos de itens. Obrigado. Obrigado, conselheiro Jairo. Mais alguma ponderação a respeito da discussão? Só eu vou até voltar aqui a projeção novamente, porque assim, só para mostrar como que vai ficar, né? Porque assim, embora são baremas distintos, né? Mas o que vai mudar é apenas no final do barema, né? Que é onde foi feita a indicação da modificação. Tá? Professor Antônio está sem o áudio. Obrigado, conselheira. Eu sei que deu uma trava aqui na minha internet e parece que eu tinha aberto todo, mas eu tinha fechado câmera, fechado microfone, eu só consegui abrir um, né? Desculpa, conselheiros, eu estava apenas indicando aqui o que foi, né, indicado, o que foi aprovado lá no edital dos técnicos administrativos em educação, tá? Então, lá foram realizadas, né, essas indicações de autoria ou coautoria de artigo publicado em periódico com quais B1 ou superior, sendo um ponto, né, por cada artigo, utilizado até 5 pontos. E também teria autoria com autoria de artigo publicado em periódicos com quais B2 ou inferior, com pontuação individual de meio ponto, contabilizando até 5. E para os trabalhos completos publicados em eventos científicos nacionais e internacionais, teria meio ponto, indo até 5, e para os resumos publicados em eventos científicos nacionais e internacionais, seria 0,25 ponto, indo até 5 pontos. Tá? Então, se o entendimento da Câmara é de manter a mesma lógica aqui, então a lógica foi essa aqui, né? Só para, de repente, algum conselheiro não tenha acompanhado, né? Então, a Câmara entende, né, que essa pontuação aqui já satisfaz, né? Considerando todas as falas já, por ser também um processo seletivo, ainda não é a política, mas que também vai ter o seu impacto, né, na vida do servidor, né? Abro para discussão. E já temos manifestações, né, favoráveis a esta situação aqui. Vamos ver se nós temos questões. Sim, o professor Paulo tinha dito, não estava conseguindo ouvir. Mas temos alguma manifestação aqui a respeito dessa situação? Se não, a gente pode vencer já essa etapa também, né? Essa etapa vou voltar aqui a projeção, essa etapa da pontuação indicada, né? Lembrando que o conselheiro Jorge, né, ele fez dentro do seu parecer a indicação, né? Até também no intuito, né, de fazer essa indicação no âmbito do setor, mas eu acho que a gente pode, né, fechar esses pontos no âmbito da Câmara para também não ficar delegando, né, esse trabalho para o setor, até porque assim, acaba que quem que aprova no fim das contas é a própria Câmara, né? Então, se não houver nenhuma manifestação aqui, né, contrário, já houve manifestações favoráveis, inclusive o professor Jorge, né, que é o relator do processo, ele
já deu o seu consentimento, o professor Jairo também já manifestou, né, que atenderia. Então, é ponto pacífico aqui. Vamos partir do princípio de que quem cala está consentindo, né? Então, vamos passar, então, porque a gente precisa... eu só vou precisar fazer outras indicações aqui dentro do edital, né? Eu até vou abrir aqui, né? Esse aqui é o processo... Processo docente, né? Só saber que eu tinha feito uma indicação aqui. Nesse aqui também, né, no edital docente, vai existir aquele mesmo preâmbulo lá, né? É claro que vai existir o mesmo no sentido de que, vamos pegar aqui aquela indicação que eu fiz, né? Então, dentro do preâmbulo, que está desta forma, então, proreitor de gestão de pessoas, então eu sugiro que logo aqui, né, logo depois da lei, né, 8.112 aqui, que a gente acrescente, né, da mesma forma que foi acrescentado lá para os tais, considerando a aprovação desse edital, nesse caso aqui vai ser no dia 6, né, perdão, no dia 1º/6, sendo hoje, na Câmara de Gestão Administrativa e Governança, assessora ao Conselho Universitário, e depois, considerando a necessidade, aí já vai ser a mesma sequência daqui, né? Aí apenas tiraria essa palavra aqui, bem como, e colocaria uma palavra considerando a necessidade de atendimento do decreto, e aí seguiria, né? Então, ficaria com essa mesma redação para, né, como eu falei antes, para indicar que o edital está sendo aprovado, embora seja gerido pelo órgão lá, mas o edital está sendo aprovado no âmbito do órgão colegiado, né? Que, portanto, é a decisão colegiada que vai prevalecer, né? Esse aqui eu também tinha feito uma pequena observação, né? Mas, assim, né, eu tinha feito uma observação para colocar também, né, esse aqui eu ia até mencionar a questão da aposentadoria, mas aí é aquela mesma explicação que eu dei para o outro, né? Então, se nós já estamos considerando o artigo 96A da Lei 8.112, então você está considerando tudo que é direito e tudo que é dever do servidor, né, para cumprir aquele artigo, que é o artigo que vai dar a garantia, né, do afastamento aí para a qualificação. Então, lá vai fazer referência, né, que o servidor, se ele vai sair a nível de mestrado ou doutorado, ele precisa atender, né, as condições, né, ou seja, quando é doutorado, ele precisa estar na instituição há 4 anos, né, após o seu último afastamento, a sua última licença, isso para pós-doutorado, e para doutorado e para mestrado, você teria que estar pelo menos há 2 anos anteriores, né, isso aqui está lá dentro do artigo 96A, também lá faz a referência, né, da aposentadoria, né, então o servidor que, por exemplo, saiu para qualificação, voltou, né, e não ficou um tempo igual ao período que ele ficou na qualificação, ele precisa devolver ao erário, né, porque aí ele teve um investimento na sua capacitação, ele precisa ficar, se ele sair 1 ano, ele precisa ficar mais 1 ano na instituição. Tem também eu acho que era mais essas questões, né, da aposentadoria mesmo, né? Tá? Então, mas aqui eu já vejo que lá atende. Agora, outra situação que a gente vai precisar manifestar é daquela mesma lógica que foi feita lá para o edital dos técnicos, né, que é para satisfazer a legislação, né, que é a Lei 10.741, nós precisamos colocar o item C no primeiro item, né, ou seja, maioridade vai para o primeiro item lá, né, e aí já ficaria de acordo aí com a legislação. Quanto a isso aqui também, eu acho que não tem nenhuma situação de impedimento, né, porque foi até o que nós já chegamos de entendimento lá para o outro edital.
Então, eu vejo também que já aqui é consenso, né, até porque nós temos que atender a legislação, colocar maioridade aqui no item A, e depois mantém, né, então ficaria, por exemplo, maioridade no item A, o item B maior tempo de serviço, o item C maior tempo de UFOB, e o item D maior tempo de conclusão do mais alto nível de formação acadêmica do proponente. Então, só apenas fazer esse deslocamento aí. Tá? Aqui, o conselheiro Cleiton, né, eu apenas vi uma indicação aqui, que está no item, né, das comissões avaliadoras, que é, por exemplo, né, no item 4.1, o item B fala em membro representando as coordenações acadêmicas, né? Eu, assim, como, na verdade, a gente tem hoje a figura do coordenador de ensino, eu acho que é o caso de colocar o nome, né, das coordenações de ensino, porque o coordenador acadêmico, na verdade, a gente não teria essa figura, né? Eu vou até aumentar aqui um pouco para... Tá. Então, ao invés de coordenações acadêmicas, eu sugiro, né, que trocaria por coordenações de ensino. Só para também, né, chegar lá na hora que aqui aí ficaria correto, ou, né... Não vejo problema. Até para uniformizar de acordo com o que consta nos nossos normativos, né? Isso. É porque, como o próprio regimento geral, ele traz até as competências, né, e com essa nomenclatura aqui, eu acho que valeria a pena só fazer essa pequena modificação, que do ponto de vista não tem modificação, é só apenas para acompanhar mesmo, né, coadunar com os normativos internos. Aí eu não vi mais nenhuma outra observação, depois eu vou passar para o professor Jorge, né, para também ver se tem algo mais que ele gostaria, né, de acrescentar. Deixa eu vou aumentar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil. Essa outra situação aqui é aquela mesma que eu mencionei lá no edital, no edital 01 dos tais. Então, alterações no cronograma do edital poderão ser realizadas pela projeto, quando necessário, né, dando ciência à Câmara de Gestão Administrativa e Governança. Eu também acho que vale a pena colocar essa observação aqui, esse acréscimo no final, né, colocaria, quando necessário, vírgula, dando ciência à Câmara, porque, na verdade, como é a Câmara que aprova, pelo menos a ciência virá, né, para a Câmara depois. Tá joia? Aí, assim, aí o final, o que tinha de acrescentar, eu mostrei no barema dos tais lá, né, porque, na verdade, lá, esse aqui é o barema dos docentes, apenas vai acrescentar mais 4 linhas aqui, né, e vai colocar isso aqui, né, as 4 linhas seriam isso aqui, é só acrescentar essas 4 linhas, que é exatamente o que está aqui no artigo, no barema lá para os professores. Tá, beleza? Então, tá, né, assim, eu vejo, assim, o que eu consegui visualizar, né, eu vou até passar para o professor Jorge, né, se ele tem algo mais, né, dentro do próprio parecer dele, né, se tem algo que ele gostaria, né, que fosse considerado, aí eu passo para o professor Jorge. Mais uma vez, boa tarde, professor Antônio, boa tarde a todos os conselheiros. Não, professor, todas as recomendações, né, a Câmara aprovou, né, e os destaques também já foram feitos e eu me sinto totalmente contemplado também com os destaques feitos pela Câmara. Eu acho que é isso mesmo, né? E realmente, né, esse é o primeiro momento, né, que esse primeiro edital, né, para esse tipo de liberação, né, e claro que depois do PDP, né, que é um segundo momento, a gente vai ter outros editais muito mais que contemple mais, né, na verdade, né, muito mais contemplativo, né, em relação a todos os anseios da comunidade. Eu me sinto satisfeito, professor. Acho que é isso mesmo. Tá, obrigado, professor Jorge. Tá, mais alguma manifestação dos conselheiros e das conselheiras? Algum item que tenha passado despercebido, né?
Aqui também, conselheiros, eu vou botar até a projeção aqui só para que os senhores também possam visualizar. Aquela mesma observação que eu fiz lá no edital dos tais, né, a palavra desempate, eu sugiro também, né, que aqui seja colocado, né, a palavra empate, né, eu vou voltar lá só para a gente conseguir aqui, porque acho que a mesma palavra está existindo, né. Então, aqui, né, aqui no item 3.3, ao invés de colocar em caso de desempate, aí deve-se colocar em caso, né, de empate, serão considerados os seguintes itens. Porque daí, senão, teria que trocar essas duas palavras aqui em para, né, para o caso de desempate. E aí, acho que valeria a pena só tirar o dese aqui, né, o dese. E aí ficar... Para o caso de empate, serão considerados os seguintes critérios. E aí, seria essa modificação. Talvez valesse a pena, professor, colocar critérios de desempate. Só para deixar mais claro, embora... Pode ser, pode ser, né? Colocar... Aí acho que o senhor poderia ter no seu parecer, professor, já fazer esse próprio ajuste no seu parecer, né? Não, aí seria o caso da Câmara colocar como destaque, né? Não, isso vai entrar como um destaque, né? Que foi realizado depois. Aí, apenas para critério de desempate, né? A sua sugestão. Na verdade, eu concordo com a proposta do senhor, né? Eu falei que é só mesmo para deixar ainda mais claro, né? Desculpa. Não, eu não discordo, não, eu concordo. Mas, assim, eu estou só para deixar mais claro, né? Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios de desempate, né? Isso. Mas, assim, mesmo se não colocar, tá claro para mim também, do jeito que o senhor está sugerindo. Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios. Pronto, né? Que foi no outro até assim, né? Essa proposta. Então, tá jóia, então, né? Só para fazer esse registro, né? Então, foi feito, né? Aí também foi feito os ajustes lá, né? Na verdade, os ajustes, não, as propostas do barema, né? A pontuação para aqueles 4 itens. E aí, se não tiver mais, né, nenhuma contribuição, eu vou, de fato, abrir, né, a votação, né? Pelo que eu estou acompanhando, não tem ainda nenhuma manifestação aqui nem no chat, nem na mãozinha, né? E aí, só para a gente também ver o que foi feito, né? Então, eu vou até fazer aqui um resumo, né, do que a gente fez. Então, para além, né, dos destaques que já foram realizados no parecer do conselheiro Jorge, né, que inclusive alguns já foram, inclusive, votados como consenso, nós fizemos aquele pequeno ajuste no preâmbulo, né, colocando a palavra, né, que o edital foi aprovado na Câmara de Gestão Administrativa e Governança, assessora ao Conselho Superior. Foi feito um pequeno ajuste ainda, né, de deslocar o item idade para o item A, para atender a legislação. Foi feito o ajuste, né, aquele pequeno ajuste ali da palavra, né, tirando a palavra desempate e deixando para o caso de empate, né, para ficar claro os critérios lá. Então, foi feito, né, a outra observação lá no final, ali já nas disposições transitórias, né, nos casos omissos, que é a Câmara, né, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas poderá, né, fazer alterações no cronograma, né, dando ciência à Câmara de Gestão Administrativa e Governança. E, por último, foi feito, né, a última colocação, que foi a proposta, né, que tinha sido enviada, né, pela projeto, e que foi modificada, né, para o edital dos técnicos, né, mas que foi mantida, que é a proposta da pontuação para os itens, né, exclusivamente relacionados a eventos e às publicações, né, dos artigos pontuais. Certo? Então, os ajustes, né, só recapitulando, foram esses aí que foram realizados, né? Acredito que, né, toda a discussão, ela, de fato, foi bem amplo, né, assim, bem longo, inclusive, né, já é a terceira reunião que está se debatendo sobre esses 2 editais, mas que, de fato, não estão, né,
exatamente como gostaríamos, mas a ideia ia amadurecendo e com o tempo a gente chega numa situação que chega próximo daquele ideal, né? Que vai aproximar do ideal, mas que a gente já dilatou muito a nossa visão em relação aos próprios editais. E, né, só reforçar aqui também, a política já está também, né, com a relatoria, né, que logo já estará na pauta da Câmara para poder também fazer a discussão da política, do plano de desenvolvimento de pessoas, não só mas para todas as duas categorias, né? Então, é importante que a gente também vá amadurecendo a respeito dessa discussão, porque essa, de fato, por se tratar de uma política, a gente precisa aprofundar mesmo, assim, né, em todos os itens, inclusive nos baremas, que a gente precisa aprofundar, trazer tudo aquilo que seja possível, né, para a pontuação, né. E, é claro, não desmerecendo, né, o edital também, porque tem o mesmo valor, a mesma situação, vai sair da mesma forma, vai concorrer da mesma forma, vai pontuar da mesma forma, né. Mas eu até compreendi também algumas falas de alguns conselheiros nesse sentido, até para agilizar processo, né? E tem um processo também que está sendo aguardado, da mesma forma que o edital para os tais está sendo aguardado pela categoria docente, porque tem muitos docentes que estão em processo de ir para um doutoramento, muitos docentes que já estão nas suas qualificações, seja em nível de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, e que eles terão a possibilidade de fazer essa qualificação aí em gozo do afastamento de suas atividades. Tá? Então, considerando todas essas falas, né, que eu fiz aqui, todos os destaques que já foram consensos no âmbito da Câmara, né, considerando esse último destaque, né, que foi o ajuste, né, do barema, e mais essas pequenas modificações em redação que eu fiz, né, que eu sugeri para a Câmara, né, que apresentei para a Câmara, eu abro, né, a votação para o parecer do conselheiro Jorge, né, que gentilmente, né, mesmo depois de já não estar mais como conselheiro, mas continua contribuindo para o conselho, continua contribuindo para a Câmara, trazendo, né, de forma muito responsável os seus pareceres, né, as suas observações aí a respeito de todos os documentos que estão sendo discutidos. Então, coloco em votação o parecer do relator, professor Jorge. Se houver alguma manifestação, né, a respeito, né, é o parecer com os destaques, né, com todos os destaques que foram apontados. Então, se houver alguma manifestação contrária, por gentileza, né, que manifestem no chat. Não havendo, né, nenhuma manifestação contrária aí à aprovação do parecer do professor Jorge, o relator, convidado, então o parecer foi aprovado, né, por unanimidade, e assim a gente fecha mais este ciclo, né, que é o ciclo, né, dos dois editais, né, para afastamento para a categoria, né, tanto TAI quanto docente. E eu só tenho a agradecer, né, a todos os conselheiros, as conselheiras, ao professor Jorge, especialmente, por ter, como eu disse, né, já é a terceira reunião que ele participa, né, no âmbito da Câmara, mesmo não tendo mais o mandato, mais a responsabilidade, né, de estar representando a categoria, de estar representando, né, de fazer, inclusive, o seu trabalho no âmbito, né, da universidade. Então, eu agradeço mais uma vez e desejo aí um bom resto de semana para todos vocês. Mais uma vez agradeço aí a contribuição de todos. Todos tenham uma boa tarde.